Relatos assombrosos. O homem que virou a próxima vítima. Eu nunca gostei de contar essa história. Na verdade, evitei por anos. Sempre que me lembrava do que aconteceu naquela noite, sentia como se algo ainda estivesse me observando à espreita, esperando apenas que eu falasse demais para poder voltar. Mas a verdade é que a memória não me deixa em paz. E talvez contar seja a única forma de aliviar o peso que carrego até hoje. Tudo aconteceu em 2009, quando eu tinha 23 anos. Eu trabalhava em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais e todos os dias fazia o mesmo trajeto. Pegava a estrada velha, estreita, quase sempre deserta para voltar para casa. Aquela estrada tinha má fama. Os moradores da região comentavam sobre acidentes estranhos, vultos vistos à beira do caminho e até desaparecimentos. Eu nunca fui do tipo supersticioso, mas sabia que algo naquela estrada sempre me deixava inquieto. Naquela noite em especial, eu havia ficado até mais tarde no serviço. O relógio marcava pouco mais de 23 horas, quando peguei o carro e comecei o trajeto de volta. O asfalto irregular fazia o carro tremer e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Só havia os faróis iluminando alguns metros à frente. Foi então que notei algo estranho, um ponto de luz bem distante no acostamento. À medida que me aproximava, percebi que parecia ser uma pessoa parada ali, segurando uma espécie de lanterna. Reduzi a velocidade. Meu coração começou a acelerar sem motivo. A figura não se mexia, apenas me observava. Quando passei ao lado, vi claramente. Era uma mulher. Ela usava um vestido branco, sujo de terra, e seus cabelos negros caíam desgrenhados sobre o rosto. O mais perturbador é que, no instante em que meus faróis a iluminaram, percebi que seus olhos não refletiam nada. Eram como buracos escuros, vazios. Meu instinto foi acelerar, e foi o que fiz. Mas segundos depois, olhando pelo retrovisor, juro pela minha vida, ela não estava mais lá. O acostamento estava completamente vazio. Continuei dirigindo, com as mãos suadas no volante, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço, talvez alguma sombra mal interpretada. Até que alguns quilômetros adiante, meu carro começou a engasgar. O motor falhava e finalmente morreu. Estacionei no acostamento em plena escuridão. Tentei ligar o carro várias vezes, mas nada. A única coisa que se ouvia era o som dos grilos e do vento passando pelas árvores. Peguei o celular para ligar para alguém, mas sem sinal. Foi nesse momento que percebi, não estava sozinho. Do lado de fora, a alguns metros de onde eu estava, ouvi passos lentos, arrastados, se aproximando pelo asfalto. Eu congelei. Os passos continuaram cada vez mais perto, até pararem bem ao lado da janela do motorista. Respirei fundo, virei o rosto lentamente e vi. Era ela, a mesma mulher de vestido branco parada ao meu lado com o rosto colado ao vidro. Os olhos, se é que posso chamar de olhos, eram apenas buracos negros que pareciam sugar toda a luz. Ao redor, ela abriu a boca em um sorriso impossível, que se estendia mais do que qualquer boca humana poderia. E então, sem mover os lábios, eu ouvi a voz dela, dentro da minha cabeça, fria, arrastada. Ela disse: "Você não devia ter parado." Fiquei paralisado. Meu corpo inteiro tremia, mas parecia que meus músculos não respondiam. Era como se algo invisível segurasse cada fibra de mim, me impedindo de reagir. Aquela mulher, ou aquilo que fingia ser uma mulher, continuava colada no vidro do carro, sorrindo de uma forma que não era humana. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, travada. A única coisa que consegui foi apertar com força o volante, como se isso fosse me proteger. Então, sem aviso, ela desapareceu, simplesmente sumiu. Não houve barulho, não houve movimento, nada. Num instante ela estava ali, e no outro, só o vidro refletindo a escuridão da estrada. Meus pulmões ardiam. Só então percebi que estava prendendo a respiração.
Inspirei fundo, desesperado, e tentei novamente ligar o carro. Girei a chave, nada. Girei outra vez, nada. A cada tentativa frustrada, minha sensação de desespero aumentava. Foi então que ouvi um sussurro, baixo, rouco, vindo de dentro do carro. Congelado, virei lentamente a cabeça para o banco de trás. E lá estava ela, sentada bem no meio, como se tivesse estado ali o tempo todo. Seu vestido branco estava ainda mais sujo, encharcado de algo escuro que pingava no estofado. O rosto continuava encoberto pelos cabelos, mas seus olhos, aqueles buracos vazios, brilhavam com uma luz avermelhada, como brasa prestes a apagar. O sussurro vinha dela. Palavras em uma língua que eu não reconhecia, mas que penetravam fundo na minha mente. Era como se algo tentasse me arrastar para dentro daquele som, me puxando para um lugar escuro do qual eu não voltaria. Não sei de onde tirei forças, mas abri a porta do carro e saí correndo pela estrada. A noite estava gelada, o vento cortava meu rosto, mas não olhei para trás. Corri sem parar, tropeçando, quase caindo, até que vi luzes, uma pequena casa, isolada, à beira da estrada. Bati na porta com força, implorando para que alguém abrisse. Meus punhos doíam de tanto socar a madeira, e finalmente ouvi passos do outro lado. A porta rangeu e se abriu apenas o suficiente para que eu visse um senhor idoso, franzino, de olhos fundos. Ele me encarou com uma expressão estranha, como se já soubesse o motivo da minha presença. "Você viu ela, não foi?" Disse antes mesmo que eu pudesse explicar. Assenti, sem fôlego, tentando segurar o choro. Ele abriu a porta e me puxou para dentro, fechando rapidamente atrás de mim. A casa era simples, iluminada apenas por uma lamparina. O ar cheirava a madeira velha e incenso queimado. "Ninguém deveria parar nessa estrada depois da meia-noite", murmurou ele. "Você teve azar. Azar de cruzar o caminho dela." Sentei-me em uma cadeira, ainda trêmulo, e perguntei quem era ela. O velho suspirou fundo, como se não quisesse falar sobre isso, mas já não tinha escolha. Há muitos anos, uma moça morreu ali, de forma horrível. Foi um acidente, mas dizem que ela não descansou. Ficou presa naquele pedaço de estrada, buscando companhia, buscando vingança. Ele fez uma pausa longa, me olhando como se analisasse minha alma. "Mas você não apenas a viu, ela escolheu você." Meu estômago revirou, um arrepio percorreu minha espinha. "O que isso significa?" Perguntei, quase sussurrando. O velho baixou os olhos e respondeu: "Significa que não adianta correr. Onde quer que você vá, ela vai atrás." Naquele momento, as paredes da casa estalaram, como se fossem pressionadas por algo enorme do lado de fora. As lamparinas vacilaram e senti novamente o ar pesado, como quando ela estava no carro. A mulher estava lá e tinha me encontrado de novo. O estalo das paredes ecoou outra vez, mais forte, como se algo arranhasse a madeira da pequena casa. O velho segurava firme o terço que trazia no bolso, murmurando orações apressadas, quase inaudíveis. Eu, imóvel na cadeira, sentia o suor frio escorrer pelas minhas costas. "Não olhe pela janela", ele disse com a voz trêmula. "Seja o que for, não dê atenção." Mas a curiosidade, misturada ao pavor, foi mais forte. Lentamente virei o rosto, só para me arrepender no mesmo instante. Do lado de fora, a mulher estava parada no meio da estrada. O vestido branco balançava com o vento, mas o corpo permanecia rígido, inumano. Seus braços estavam caídos, os dedos alongados demais, quase tocando o chão. Ela não se movia, não respirava, apenas me observava, com aquele vazio no lugar dos olhos. De repente, ela inclinou a cabeça para o lado, devagar, como quem examina uma presa. Foi nesse momento que percebi que sua boca começava a se abrir novamente, larga demais, rasgando
o rosto até quase alcançar as orelhas. O velho agarrou meu braço e me puxou para longe da janela. Eu disse para não olhar, lhe rosnou assustado. Agora ela sabe que você a reconheceu. O chão tremeu sob nossos pés. A lamparina apagou de repente, mergulhando a casa numa escuridão sufocante. Só restava a luz fraca da lua entrando pelas frestas das tábuas. E então o som, um arranhar lento, contínuo que vinha do teto, como se unhas enormes raspassem a madeira. Cada segundo parecia uma eternidade. O barulho se movia, percorrendo de um lado a outro, até parar bem acima de nós. Eu olhei para cima e vi o teto respirar. A madeira inflava e encolhia, como se algo vivo se arrastasse por dentro. O velho, com as mãos tremendo, correu até um armário e tirou uma garrafa de vidro cheia de um líquido escuro. Espalhou um pouco no chão, formando um círculo em volta da mesa. Fique dentro disso, disse ele ofegante. Não importa o que aconteça, não saia. Obedeci, mesmo sem entender direito. Meu corpo inteiro queria correr, mas minhas pernas não obedeceriam nem se eu tentasse. De repente, um baque seco. Algo caiu do teto. Não era humano, não era animal. Aquela coisa tinha a forma da mulher, mas distorcida, como um reflexo quebrado. Os braços eram longos demais. As juntas dobravam em ângulos impossíveis. O rosto estava coberto pelo mesmo cabelo escuro, mas o vestido agora parecia feito de carne e sombras, pulsando como se respirasse junto com ela. Ela se arrastou até à beira do círculo e parou, como se uma barreira invisível a impedisse de avançar. Sorriu, um sorriso frio, eterno. E sem mover os lábios, a voz voltou à minha mente. Não adianta se esconder. Você já é meu. Meu corpo estremeceu. Senti o peso daquelas palavras como se fossem correntes se fechando ao meu redor. O velho apertava ainda mais o terço, mas eu percebia pelo olhar dele que nem mesmo ele tinha certeza de que conseguiria me proteger. A criatura, então, começou a rir. Um som grave que fazia as paredes da casa tremerem. Aos poucos, o riso foi se transformando em gritos. Gritos de dor, de desespero, como se dezenas de vozes presas dentro dela implorassem para serem libertadas. Tapei os ouvidos, mas não adiantava. A voz vinha de dentro da minha cabeça, e naquele instante tive a horrível sensação de que um pedaço da minha própria mente estava sendo arrancado. A cada riso da criatura, as paredes da casa vibravam como se fossem feitas de um tecido fino, prestes a rasgar. O velho suava em bicas, murmurando orações entre os dentes, mas eu podia ver no olhar dele que a fé já não era suficiente para conter aquilo. Isso não é apenas um espírito, disse ele quase sem voz, como se tivesse medo de que ela o ouvisse. É algo mais antigo, mais faminto. Engoli seco. A criatura continuava parada à beira do círculo, inclinando a cabeça de um lado para o outro como um animal curioso. As sombras do vestido pulsavam como órgãos vivos. De dentro delas algo se movia. Eu juro que vi mãos, pequenas, dezenas delas, tentando sair. O que você quer dizer com faminto? Perguntei, a voz falhando. O velho respirou fundo, apertando o terço com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não só mata, ela devora, e cada pessoa que encontra se torna parte dela. Por isso, o corpo nunca descansa. Por isso, os gritos nunca param. Olhei para a criatura. As vozes misturadas em seu riso agora faziam sentido. Não eram ecos. Eram pessoas. Pessoas presas ali dentro. Um frio cortante me percorreu a espinha. Então ela se agachou, trazendo o rosto perto da borda do círculo. O cabelo caiu para os lados, revelando finalmente sua face. Eu queria nunca ter visto aquilo. Os olhos eram crateras, profundas, de onde escorria um líquido negro, espesso. A boca não era uma, mas várias. Lábios costurados, costuras rompidas,
bocas abrindo e fechando em lugares onde não deveriam existir. Cada uma murmurava palavras desconexas, como orações blasfemadas. E então uma das bocas falou claramente, com uma voz infantil: "Vem comigo." Eu tenho frio, meu coração quase parou. Era a voz da minha irmã, que havia morrido em um acidente de carro anos antes, na mesma estrada. "Não escute", gritou o velho, percebendo meu olhar. "Isso é um truque. Ela usa memórias, vozes de quem você amou." Mas era tarde demais. Uma fissura se abriu no círculo de proteção bem diante de mim. Eu não sabia se foi minha hesitação ou se a criatura havia conseguido me abalar o suficiente. O velho arregalou os olhos, desesperado. "Se ela entrar, nenhum de nós sai vivo." Ele se aproximou, sussurrando com pressa. "Mas talvez haja uma chance." Ele retirou de dentro da camisa um pequeno medalhão, antigo, gasto pelo tempo. Gravado nele havia um símbolo que eu não reconhecia. Este amuleto foi passado de geração em geração na minha família. É a única coisa que já vi manter essa coisa afastada, mas só funciona se for entregue de livre vontade. Olhei para ele, confuso, sem entender. De livre vontade, o velho respirou fundo e seus olhos marejaram. "Ela precisa escolher. E você foi marcado." Naquele momento percebi o que ele queria dizer. O amuleto não era para mim. Era uma passagem, uma troca. Ele estava me pedindo para escolher entre minha vida e a dele. A criatura começou a atravessar a fissura do círculo. Os braços longos se esticavam em minha direção, os dedos pontiagudos quase tocando meus pés. As bocas gritavam, riam, choravam. O velho colocou o medalhão nas minhas mãos, fechando-as com força. "Decide agora, ou nenhum de nós vai sair daqui." E foi então que compreendi o peso daquilo. Se eu entregasse o amuleto para ele, a criatura o levaria. Mas se eu guardasse para mim, talvez fosse eu a salvo. Mas uma escolha dessas nunca vem sem consequências. Naquele instante, eu não sabia se o terror maior vinha da criatura diante de mim ou da decisão que estava prestes a tomar. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o medalhão. O metal frio queimava minha pele, como se tivesse vida própria. A criatura já atravessava quase metade da fissura do círculo. Os dedos, ossudos, arranhavam o chão de madeira, deixando marcas profundas como garras. O velho me encarava com olhos cheios de desespero e resignação. Ele sabia. Ele já tinha aceitado. "Dê a mim, rápido!" implorou com a voz embargada. É a única forma, mas as vozes da criatura ecoavam dentro da minha cabeça. Não eram mais só gritos ou risadas, agora eram suplicantes, familiares. A cada segundo, uma boca diferente falava comigo. "Me ajuda, irmão." A voz da minha irmã. "Não me deixa aqui." A voz da minha mãe. "Eu te amo, filho." A voz do meu pai. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Aquilo era impossível. Eles estavam mortos, mas eu sabia que não estavam ali. Era um truque. E ainda assim, cada palavra me rasgava por dentro. O velho deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula. "Se não for eu, será você. Escolhe agora." Senti o peso do mundo sobre meus ombros. Olhei para ele, frágil, cansado. Um homem que já havia carregado esse fardo por anos. Talvez ele tivesse esperado por esse momento toda a vida. Talvez até desejasse ser levado. Mas então pensei em mim. Na minha juventude, nos planos que ainda não realizei, na injustiça de ser condenado por algo que nunca procurei. Meus dedos se fecharam com força em volta do medalhão e, sem pensar, recuei. O velho arregalou os olhos, entendendo minha escolha. Um silêncio sepulcral tomou a sala. A criatura pareceu sorrir com todas as suas bocas ao mesmo tempo. Em um movimento rápido, ela se lançou contra ele. O velho gritou, mas não houve luta. Os braços longos e ossudos o envolveram, arrastando-o para fora do círculo.
Eu só conseguia assistir, impotente, enquanto ele era tragado para dentro do corpo pulsante da entidade. Seu grito se misturou aos outros, tornando-se mais uma voz, no coro de horrores, e então tudo cessou. A criatura me fitou, ainda parada à beira do círculo, mas sem atravessá-lo. Ela inclinou a cabeça e murmurou com todas as vozes juntas. Agora você é meu escolhido. Antes que eu pudesse reagir, ela se desfez em fumaça escura e densa que se espalhou pela casa e desapareceu pelas frestas. O silêncio voltou. O círculo estava quebrado, o velho se foi e eu estava sozinho, mas com o medalhão nas mãos. E uma sensação horrível no peito, a de que, em vez de me salvar, eu tinha acabado de selar um pacto sem retorno. Por alguns minutos, fiquei paralisado no centro do círculo quebrado, segurando o medalhão contra o peito. O silêncio era absoluto, mas não era um silêncio comum. Era pesado, como se o ar tivesse engrossado, me sufocando. O velho havia sumido, devorado, tragado por aquela coisa. Tudo o que restava era o eco do seu último grito, ainda vibrando dentro da minha cabeça. Olhei em volta, atordoado, e percebi que a casa parecia diferente. As paredes estavam mais escuras, inchadas, como se estivessem vivas. As lamparinas queimadas exalavam um cheiro de carne queimada. Me levantei cambaleando. Minhas pernas estavam dormentes, mas consegui chegar até a porta. Quando a abri, o vento gelado da estrada me atingiu em cheio. Tudo parecia normal lá fora. Não havia sinal da criatura, nem do velho. Apenas a estrada deserta, iluminada pela lua. Respirei fundo, tentando me convencer de que tinha acabado. Mas no mesmo instante senti um calor. Não no peito, mas no braço esquerdo. Arregacei a manga da camisa e vi gravada na pele uma marca. Não era queimadura, não era corte. Era como se tivesse sido desenhada por dentro da carne. Um símbolo idêntico ao do medalhão. Meus joelhos fraquejaram. Eu queria acreditar que era apenas um delírio, um efeito da adrenalina. Mas no fundo sabia. Aquilo não era um presente de proteção. Era um selo. A cada passo que eu dava pela estrada, de volta ao meu carro abandonado, ouvia ecos, não passos. Ecos da risada dela ao longe. Mas sempre atrás de mim. Encontrei o carro exatamente onde o havia deixado. O motor, que antes se recusava a ligar, funcionou de primeira, como se nada tivesse acontecido. Entrei, tremendo, e dirigi em silêncio, com os faróis iluminando a estrada vazia. Mas a cada reflexo no retrovisor, via algo, um vulto branco, parado bem no meio da estrada, sempre na mesma distância, sempre olhando. Cheguei em casa ao amanhecer. O mundo parecia o mesmo, mas eu já não era. Mal consegui dormir. Quando finalmente fechei os olhos, sonhei com ela. Sonhei com os gritos. Sonhei com o velho, chamando meu nome dentro do corpo dela. E quando acordei, sozinho na minha cama, ouvi o sussurro no meu ouvido. Eu disse que você era meu. Desde então nunca mais tive paz. O medalhão permanece comigo até hoje. Eu tentei me livrar dele. Joguei em rios, enterrei na terra, até tentei queimá-lo. Mas sempre reaparece, na minha mesa de cabeceira, frio e pulsante como um coração. E a marca no meu braço nunca desapareceu. Pelo contrário, com o tempo, ela começou a se espalhar, como veias escuras correndo sob a pele. Eu sei o que significa. Não foi o velho quem ela levou. Fui eu. Ela apenas está esperando o momento certo para reclamar o que já é dela. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu esperava que, com o tempo, tudo não passasse de um pesadelo maldito. Que talvez minha mente, cansada e assustada, tivesse criado tudo aquilo, mas logo percebi que não havia como negar. A marca no meu braço escurecia a cada dia. No começo, era apenas um traço fino, como uma tatuagem. Depois, começaram a se ramificar como veias corrompidas. Quando tentei escondê-la com roupas longas, senti o calor queimando por baixo do tecido, como se ela soubesse que eu queria negá-la. Noites eram ainda piores.
Eu fechava os olhos e, sem demora, estava de volta à estrada. Sempre a estrada, sempre o breu. E à frente, a figura branca, imóvel. Às vezes, quando me aproximava, ela falava com a voz da minha irmã. Outras vezes, apenas sorria, mostrando aquelas bocas impossíveis. Mas não eram só os sonhos. Durante o dia, eu comecei a ver coisas. Estava no trabalho, digitando relatórios, quando ouvi meu nome ser sussurrado. Olhei em volta. Ninguém tinha chamado. Minutos depois, vi uma sombra branca refletida no monitor, atrás de mim. Quando virei, a sala estava vazia. No supermercado, uma criança caiu no choro ao passar perto de mim. A mãe a pegou no colo tentando acalmá-la, mas a pequena gritava, apontando para o meu braço coberto pela manga. Tá vendo? Tá vendo? E berrava, como se enxergasse algo que os outros não podiam. Naquela noite, deitado na cama, acordei de súbito com a sensação de alguém sentado sobre meu peito. Abri os olhos e lá estava ela, o rosto a centímetros do meu, os olhos vermelhos, brilhando no escuro. Não consegui gritar, não consegui me mexer. Apenas senti sua respiração fria, podre, invadindo meus pulmões. Ela se inclinou e, sem mover os lábios, falou dentro da minha mente. Quanto mais você resiste, mais forte eu fico. No dia seguinte, quando fui escovar os dentes, notei algo no espelho. Meu reflexo sorriu sozinho. Eu estava sério, mas o reflexo mostrava meus lábios se curvando em um sorriso doentio, um sorriso idêntico ao dela. O espelho trincou e por um instante vi não apenas a mim, mas dezenas de rostos atrás de mim, todos gritando, todos com bocas rasgadas. Caí no chão, tremendo, chorando como uma criança. Eu sabia, a partir daquele momento, que não havia mais como escapar. O velho tinha razão. Ela não apenas me escolheu, ela me marcou. E cada dia que passava, eu sentia menos de mim mesmo e mais dela. No começo eram apenas sussurros, frases curtas, ditas em momentos de silêncio. Eu conseguia ignorar, fingir que não eram reais, mas pouco a pouco a voz dentro da minha mente foi crescendo. Não era mais apenas a dela, era a minha. Certo dia, ao sair para trabalhar, percebi que estava caminhando em direção contrária ao ônibus. Eu não tinha decidido, mas meus pés simplesmente me levaram até a estrada velha, como se algo me puxasse. Quando recobrei a consciência, estava parado exatamente no ponto onde tudo havia começado, olhando para o acostamento vazio. E foi ali que ouvi, clara e nítida, como se tivesse sido eu mesmo a falar. Aqui é o meu lugar. As mãos tremiam. Olhei para os carros que passavam, todos lentos, e por um segundo imaginei como seria simplesmente dar um passo à frente. A imagem do impacto, dos ossos quebrando, não me causava medo. Causava alívio. Balancei a cabeça, lutando contra aquele pensamento, e corri de volta para casa. Tranquei portas, janelas, apaguei todas as luzes, mas não adiantava. A voz já estava dentro. Nos dias seguintes, comecei a perder pedaços de tempo. Eu acordava em lugares diferentes, sem lembrar como tinha chegado lá. Uma noite, despertei coberto de lama na beira da estrada, com um medalhão apertado na mão. Outra vez, acordei no quintal, cavando a terra com as unhas até sangrar. Cada vez que eu voltava a mim, a marca no braço estava mais escura. Agora ela cobria quase todo o antebraço, como raízes negras que se espalhavam em direção ao ombro. As pessoas ao meu redor começaram a notar. No trabalho, comentavam que eu parecia doente, que meus olhos estavam fundos, que meu sorriso era estranho. Eu não lembrava de sorrir, mas todos diziam que às vezes me viam olhando para o nada, com um sorriso largo demais, congelado no rosto. Em uma madrugada, acordei de súbito com barulhos na cozinha, peguei uma faca e desci as escadas. O coração disparado, as luzes estavam apagadas, mas eu via perfeitamente.
e sentado à mesa estava eu mesmo, o mesmo rosto, a mesma roupa, mas com o corpo coberto pelo vestido branco ensanguentado. Ela sorriu, mostrando dezenas de bocas, e disse com minha voz: "Você já não sabe mais quem é, não é?" Soltei a faca, incapaz de reagir, piscando os olhos. A figura sumiu, mas o som da risada permaneceu, ecoando por cada canto da casa. Naquele momento, finalmente entendi. Ela não queria apenas me matar, ela queria se tornar eu. E, pouco a pouco, estava conseguindo. Eu não conseguia mais confiar em mim mesmo. Cada vez que fechava os olhos, sentia a presença dela mais perto, dentro de mim, falando, respirando, comandando meus movimentos. As pessoas começaram a me evitar. Meus amigos notavam mudanças repentinas. Eu sumia por horas, às vezes dias, sem avisar. E quando voltava, não lembrava de nada do que fizera. Uma noite, minha vizinha, Dona Helena, bateu à porta, preocupada. Ela me viu em meu apartamento, sentado no chão, encarando o medalhão, murmurando palavras desconexas. "Está tudo bem, meu filho?" perguntou, nervosa. Olhei para ela. A princípio, tentei sorrir, mas não era meu sorriso, era o dela. Um sorriso branco, largo demais, com todas as bocas impossíveis. Antes que pudesse reagir, senti minhas mãos se moverem sozinhas. Segurei uma faca que estava sobre a mesa e, a ponto de machucá-la, ouvi a voz dela grave e interior. "Faça. É assim que me chama." Congelei. A faca caiu das minhas mãos. Ela não estava me ordenando, ela estava me transformando. Depois disso, as memórias se tornaram fragmentos. Uma semana inteira desapareceu da minha mente. Quando recobrei a consciência, estava no hospital. Não sabia como tinha chegado lá. Médicos disseram que fui encontrado na estrada, sujo de lama, sozinho, com um medalhão apertado na mão. Mas não estava sozinho. No espelho do corredor, refletido pela luz branca e fria do hospital, eu vi algo que me fez gritar. Não era apenas eu, era ela. No reflexo, meu rosto se misturava com o vestido branco, com os cabelos desgrenhados e os olhos vazios. E cada vez que piscava, os traços dela se tornavam mais fortes, mais dominantes. Passei meses tentando escapar, mudanças de cidade, novos empregos, novos amigos. Nada adiantava. Sempre que me sentia seguro, a presença aparecia, sussurros no ouvido, reflexos no vidro, sombras nos cantos da sala. A marca no meu braço crescia sem parar. Agora cobria todo o antebraço e subia pelo ombro, ramificando-se pelo peito. Sentia calor latejando como se tivesse vida própria. E então, finalmente percebi, ela não precisava me matar. Ela já estava dentro de mim. Cada pensamento meu, cada desejo, cada emoção era agora compartilhado com ela. E eu não conseguia mais separar o que era meu e o que era dela. O medo deixou de ser do mundo exterior. O medo agora vinha de mim mesmo. E toda vez que olho no espelho, vejo seu sorriso esperando por mim. Sempre esperando. Disparado, as luzes estavam apagadas, mas eu via perfeitamente. E sentado à mesa estava eu mesmo, o mesmo rosto, a mesma roupa, mas com o corpo coberto pelo vestido branco ensanguentado. Ela sorriu, mostrando dezenas de bocas, e disse com minha voz: "Você já não sabe mais quem é, não é?" Soltei a faca, incapaz de reagir, piscando os olhos. A figura sumiu, mas o som da risada permaneceu, ecoando por cada canto da casa. Naquele momento, finalmente entendi. Ela não queria apenas me matar, ela queria se tornar eu. E, pouco a pouco, estava conseguindo. Eu não conseguia mais confiar em mim mesmo. Cada vez que fechava os olhos, sentia a presença dela mais perto, dentro de mim, falando, respirando, comandando meus movimentos. As pessoas começaram a me evitar. Meus amigos notavam mudanças repentinas.
Eu sumia por horas, às vezes dias, sem avisar, e quando voltava, não lembrava de nada do que fizera. Uma noite, minha vizinha, Dona Helena, bateu à porta, preocupada. Ela me viu em meu apartamento, sentado no chão, encarando o medalhão, murmurando palavras desconexas. "Está tudo bem, meu filho?" perguntou, nervosa. Olhei para ela. A princípio, tentei sorrir, mas não era meu sorriso, era o dela. Um sorriso branco, largo demais, com todas as bocas impossíveis. Antes que pudesse reagir, senti minhas mãos se moverem sozinhas. Segurei uma faca que estava sobre a mesa e, a ponto de machucá-la, ouvi a voz dela grave e interior. "Faça. É assim que me chama." Congelei. A faca caiu das minhas mãos. Ela não estava me ordenando, ela estava me transformando. Depois disso, as memórias se tornaram fragmentos. Uma semana inteira desapareceu da minha mente. Quando recobrei a consciência, estava no hospital. Não sabia como tinha chegado lá. Médicos disseram que fui encontrado na estrada, sujo de lama, sozinho, com um medalhão apertado na mão. Mas não estava sozinho. No espelho do corredor, refletido pela luz branca e fria do hospital, eu vi algo que me fez gritar. Não era apenas eu, era ela. No reflexo, meu rosto se misturava com o vestido branco, com os cabelos desgrenhados e os olhos vazios. E cada vez que piscava, os traços dela se tornavam mais fortes, mais dominantes. Passei meses tentando escapar, mudanças de cidade, novos empregos, novos amigos. Nada adiantava. Sempre que me sentia seguro, a presença aparecia, sussurros no ouvido, reflexos no vidro, sombras nos cantos da sala. A marca no meu braço crescia sem parar. Agora cobria todo o antebraço e subia pelo ombro, ramificando-se pelo peito. Sentia calor, latejando, como se tivesse vida própria. E então, finalmente percebi, ela não precisava me matar. Ela já estava dentro de mim. Cada pensamento meu, cada desejo, cada emoção era agora compartilhado com ela. E eu não conseguia mais separar o que era meu e o que era dela. O medo deixou de ser do mundo exterior. O medo agora vinha de mim mesmo. E toda vez que olho no espelho, vejo seu sorriso esperando por mim. Sempre esperando. Acordei numa madrugada escura, sem lembrança de como tinha chegado em casa. A marca no meu braço queimava mais que nunca, pulsando, como se fosse um coração. Olhei para o espelho e quase desmaiei. O reflexo não era mais totalmente meu. O rosto dela se sobrepunha ao meu. Cada piscada, cada movimento trazia mais dela. O sorriso largo, as bocas impossíveis, os olhos negros queimando. Eu ainda estava lá, mas já não era mais eu. Minhas mãos começaram a se mover sozinhas. Pegaram o medalhão, seguraram-no contra o peito e depois o jogaram no chão com força. Ela falava comigo em minha mente sem parar. "Agora você entende. Você me pertence." A cada palavra, eu sentia meu corpo reagir sem controle. Meus pés me levaram à estrada velha. Não pensei, apenas caminhei. E lá estava ela. Não no reflexo, não nas sombras. Real, física, olhando para mim. O corpo distorcido, o vestido pulsando. Eu tentei correr, gritar, lutar, mas não havia mais resistência. Cada passo que eu dava era dirigido por ela. Eu era uma marionete e ela segurava todas as cordas. Na estrada, pessoas começaram a aparecer. Algumas olhavam curiosas, outras desviavam, assustadas com o que viam. E eu sorria. Não meu sorriso, mas o dela. E dentro da minha mente, as vozes dos que ela havia consumido antes sussurravam: "Seja bem-vindo. Agora você entende." Ao final da estrada não havia nada, só silêncio, só o vento cortante. Mas dentro de mim a presença era total. Eu não estava mais vivo no sentido que entendemos, ela estava lá. Eu existia apenas como sombra, apenas como recipiente. A última coisa que me lembro foi ouvir a minha própria voz, ou seria a dela, murmurando
finalmente juntos, para sempre. E então tudo escureceu. Desde aquele dia, quem me encontra na rua ou nos lugares que frequento, percebe algo errado. Olhos fundos demais, sorriso que não deveria existir. E todos que me conhecem de perto sentem uma estranha frieza, uma presença que não é humana. Eu não posso fugir, eu não posso lutar, porque ela agora sou eu. E se você estiver ouvindo isso, se alguém algum dia achar este relato, lembre-se, algumas entidades não só matam, elas tomam, devoram e permanecem.